eu trago aos vossos ouvidos um capítulo importante do livro O Caminho da Felicidade, do professor Huberto Roden, 14ª edição, editora Martim Claret. Título: Sintoniza a tua alma com o infinito. No momento em que o leitor lê este capítulo da filosofia da felicidade, o ar está repleto de vibrações sonoras. Alguma estação emissora está irradiando a Nona Sinfonia de Beethoven, ou talvez a Ave Maria de Schubert ou de Gounod. O leitor está percebendo essa música? Não. Por que não? Se ela está no ar, aí mesmo onde o leitor está nesse momento, o que é que falta? Certamente, não falta a presença real dessas ondas eletrônicas. O que falta é um aparelho receptor capaz de captar essas vibrações silenciosas e transformá-las em ondas sonoras. No momento, porém, em que o leitor sintonizar o seu rádio pela frequência em que essa música foi irradiada, eis que as vibrações silenciosas, já pré-existentes no espaço, se transformam em ondas sonoras. No caso, porém, que a música seja irradiada em ondas curtas e o leitor sintonizar o seu aparelho por ondas longas, não captará as ondas sonoras presentes, e é como se elas estivessem ausentes, objetivamente presentes, subjetivamente ausentes. A tua alma, leitor, é um delicado aparelho receptor dotado de uma antena mais ou menos sensível. Da sensibilidade da antena e da qualidade do receptor depende se o leitor vai perceber uma irradiação espiritual ou não. Deus é a grande estação emissora de todas as ondas do universo. Nele tudo está, dele tudo vem, para ele tudo vai. Os seres infra-humanos são dotados, por assim dizer, de receptores para ondas longas, digamos, para vibrações meramente materiais, como os minerais, os vegetais, os animais. Mas o homem possui, além disto, um aparelho receptor para captar ondas curtas, ondas espirituais. Quanto mais perfeito for esse receptor, mais facilmente captará o homem as mensagens da divindade, e tanto mais maravilhosa será a música da sua vida, que se chama felicidade. Está, pois, no interesse vital do homem criar dentro de si um receptor de alta potência e absoluta nitidez, porque disso depende essencialmente o grau e a intensidade da felicidade da sua vida. Esse receptor existe em cada homem, porque faz parte da própria natureza humana. Mas a sua capacidade receptiva está sujeita a 1000 variações. A antena é a alma, mas nem toda alma possui suficiente receptividade para captar com segurança e nitidez as mensagens do além, que sem cessar percorrem o espaço. Afinar a sua antena, tornar o seu aparelho espiritual cada vez mais sensível, eis a tarefa máxima da vida de cada homem aqui na Terra, porque todas as outras coisas, sendo derivadas destas, virão por si mesmas. O grande mestre de Nazaré exprimiu esta verdade básica nas conhecidas palavras, aspas, procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo, fechar aspas, ponto. Com uma antena altamente sensível, nenhum homem pode ser realmente infeliz, aconteça o que acontecer. Nenhuma interferência, entre aspas,
de circunstâncias externas poderá destruir a música divina da sua vida. Ainda que tudo falhasse ao redor dele, esse homem sabe que dentro dele nada falhou. Se ele mantiver a sua alma sintonizada com o infinito, e, como a coisa principal está salva, o resto propriamente não está perdido, embora pareça. Por onde persiste a causa fundamental, ali também perduram, embora invisíveis, os efeitos dela derivados. De que modo pode e deve o homem aperfeiçoar a sua antena espiritual? Pelo exercício intenso e assíduo. Em que consiste esse exercício? Em abismar-se frequentemente neste mundo espiritual que está dentro de cada homem, mas que a maior parte dos homens ignora por falta de introspecção, que também se chama meditação, Cristo conscientização ou oração. É indispensável, leitor, que te habitues a dedicar pelo menos 30 minutos, melhor ainda 1 hora diariamente, a esse exercício sério de afinação e sintonização do teu receptor espiritual, até que essa sintonia se torne espontânea e permanente, mesmo no bulício das ruas e na lufa-lufa da vida profissional. O exercício continuado produz a facilidade, e essa facilidade de mergulhar no mundo espiritual cria na alma um ambiente de profunda tranquilidade, firmeza, segurança, paz e felicidade. A história da humanidade de todos os tempos e países não nos apresenta um só homem realmente grande que não tenha praticado assídua e intensamente essa sintonização espiritual. A verdadeira grandeza do homem, idêntica à sua felicidade, consiste na facilidade com que ele se identifica com o mundo da divindade. Moisés, Elias, João Batista, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Sundar Singh, Buda, Lao Tse, Gandhi, Tagore, Schweitzer e, sobretudo, Jesus de Nazaré, o Cristo, todos eles e milhares de outros praticavam regularmente esse ingresso em si mesmos e esse periódico regresso à fonte de luz e força que é Deus dentro de cada homem. O, entre aspas, Deus desconhecido, que deve tornar-se o, entre aspas, Deus conhecido, e o Deus vivido, entre aspas, ao ponto de cada homem poder dizer, como o apóstolo Paulo, aspas, já não sou eu que vivo, o Cristo é que vive em mim, fechar aspas. E por isto mesmo podia ele exclamar, aspas, transbordo de júbilo no meio de todas as minhas tribulações, fechar aspas, ponto. É este o renascimento pelo Espírito, entre aspas, a morte do homem velho, entre aspas, e a ressurreição do homem novo, também entre aspas. Mahatma Gandhi dedicava invariavelmente a primeira hora do dia à meditação espiritual. Além disto, cada segunda-feira era completamente reservada a essa comunhão com Deus. Por isto conseguiu ele mais pela força do Espírito do que os outros conseguem pelo Espírito da força. Quando, anos atrás, Rabindranath Tagore, o exímio filósofo e poeta espiritual da Índia, passou pelo Rio de Janeiro, os repórteres dos jornais invadiram o navio para o entrevistar. Tagore, porém, não os recebeu, respondendo-lhes apenas, aspas, estou em meditação. Porque a passagem pelo porto do Rio de Janeiro coincidia casualmente com o dia da semana em que esse homem costumava ter a sua silenciosa comunhão com Deus. E nenhum prurido de glória ou celebridade pela imprensa de um grande país foi capaz de o demover da sua concentração espiritual.
Jesus, segundo referem repetidas vezes os evangelhos, depois de terminar os seus labores diurnos, retirava-se frequentemente às alturas de um monte ou à solidão de um ermo, a fim de passar horas e horas, por vezes a noite inteira, aspas, em oração com Deus, fechar aspas, ponto. Dessa frequente imersão no mundo divino, provinha a luz e força, a paz e imperturbável serenidade que caracterizam a vida de Jesus, de maneira que, até em vésperas de sua morte cruel, podia ele dizer a seus discípulos, aspas, dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz, para que seja perfeita a vossa alegria, fechar aspas, ponto. Objetará alguém dos leitores que não tem tempo para perder, entre aspas, meia hora diária com meditação? Respondo, se não quiseres perder, entre aspas, 30 minutos para a meditação, perderás 24 horas sem ela. Mas se quiseres perder, entre aspas, esses 30 minutos, ganhará 24 horas por dia. Quem não dispõe de 2% do seu tempo diário, cerca de 30 minutos, para a coisa mais importante da sua vida e fundamento da sua felicidade, pode estar certo de que nunca adquirirá a luz e força necessárias para ser solidamente feliz. Possivelmente, em dias de bonança e prosperidade, ignorará a sua infelicidade latente, mas em noites de crise e tormenta, sofrerá naufrágio. Que valem todas as outras atividades da vida se lhe faltar o fator positivo espiritual? Quanto vale um zero? Nada. 3 zeros? Nada. 6 zeros? Nada. E se multiplicássemos esses zeros com outros tantos, 000 vezes 000, quanto teríamos? Ainda nada. Mas, se colocarmos o fator positivo 1 no início de uma fila de 6 zeros, quanto temos agora? 1 milhão. Eis o que acontece com o fator espiritual anteposto aos fatores materiais. Planifica todas as nulidades.